a gente falou, Jesus Cristo não tinha igreja. Até, já ouvi até, você já deve ter escutado, o bom era Jesus não tinha nem igreja, né? Jesus não tinha igreja, é, e depois a igreja foi criada, Pedro, Paulo, nessa discussão e tal, e com isso veio vários códigos de condutas que as igrejas impõem, né? Você, na sua igreja, deve ter os seus códigos, eu não sei, na Assembleia tem os dela, na Batista aqui tem os dela. Hoje tá mais até liberado um pouco do que antes, quando eu já fui já evangélico já, da Igreja Batista. Na minha época a gente sabia reconhecer mais ou menos, ali é adventista, fulano é da Assembleia de Deus, a gente sabia assim, é da Batista, a gente sabia mais ou menos assim, pelas as próprias vestimentas, né? Mas eu gostaria de saber assim, é necessário realmente essas condutas, essas se obedecer, e quero saber por que tantas imposições na igreja, se Jesus Cristo, na verdade, ele não tinha igreja, e se é necessário seguir isso para elevação espiritual. Boa pergunta, Vini. É uma pergunta que dá para esclarecer algumas coisas, quebrar alguns paradigmas. Quando a gente fala que Jesus não tinha igreja, a gente está se referindo a um templo. Porque hoje a sociedade resumiu-se igreja em templos. E igreja não tem nada a ver com templo. A palavra igreja, eclésia no original, é os que são chamados para fora desse sistema mundano. Então, Jesus, ele era a igreja. Ele instituiu a igreja ali quando você lê Mateus capítulo 16, verso 18, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. É a primeira vez que o nome igreja é mencionado na Bíblia, é nesse texto. E é bom lembrar o seguinte, dogma é diferente de usos e costume. O que aconteceu, Vini, quando você fala de conduta, de código de conduta, eu acho que você está referindo a usos e costumes. Sim. Porque doutrina, porque até a década de 70, 80, falava-se de culto de doutrina e, na verdade, era culto de usos e costumes. Porque a doutrina ela é imutável, Vini, Alex e Luan, Vitória, ela é imutável. A doutrina, por exemplo, da salvação, ela é o mesmo processo em qualquer país, em qualquer época, desde quando criou. E não muda, ela é imutável. A doutrina da justificação, ela é a mesma coisa para a África, Alemanha, China, Japão, Brasil, ela é a mesma. O que se muda é usos e costumes, que no Brasil tentaram colocar como doutrina, mas nunca